Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o atacante do Galo vai pro Santos ou pro Corinthians. Dá para dizer que o Santos está bastante na frente do Timão, apesar da vontade de Dorival Júnior em contar com o atleta. Nessa segunda-feira, Alexandre Matos pegou um voo e desembarcou em Belém, capital do Pará, onde vive o Hércules, pai e empresário do Rony. Reunião do Matos com o Hércules não foi definitiva, mas serviu para uma série de avanços. O Santos é o primeiro e o mais antigo a negociar com o Galo. O Corinthians acabou entrando apenas na semana passada por pedido do Dorival Júnior. Já havia contado para vocês no vídeo de sábado que a operação entre Timão e Atlético tem um grande problema. A pedida do Atlético de 25 milhões de reais. O fato de Fluminense e Bahia também monitorarem o Rony faz com que o Galo se sinta confortável para não aceitar um empréstimo gratuito como sugeriu o Corinthians. Consultei na manhã dessa terça-feira o Alexandre Matos, que segue em Belém. Ele não dá o negócio entre Rony e Santos como fechado, mas existiram uma série de avanços e dá para assegurar que o Santos hoje é favorito e está mais perto de contratar o Rony do que o seu rival Corinthians. Rony, que custa R$1.600.000 por mês entre salário, direitos de imagem e luvas, e está fora dos planos dos acionistas atleticanos. Já havia contado para vocês na segunda-feira que o Galo pretende negociar o Júnior Santos, o Rony e também o Biel, garantindo uma economia de mais ou menos R$4 milhões por mês. Só para completar, registrar que o Dorival fazia força para contratar o Rony porque tinha excelentes lembranças do período em que ambos trabalharam juntos no Atlético Paranaense. Sem Rony e sem Júnior Santos, que parece mais perto de virar reforço do Bahia, dá para contar que Dorival Júnior vai precisar encontrar uma outra opção para o ataque. Rony é jogador do Santos. Foi hoje a cidade do Galo se despedir dos companheiros. O jogador acertou com o Peixe por 3 temporadas. Apuração junto aí com a Maria Gabriela Meireles, tá? Então ele trouxe essa informação. O André Hernan postou: Corinthians se distancia de Rony por rejeição da torcida, alto custo e vê deselegância ao receber Santos em Belém para negociar. Santos agora está livre para fechar, já um ok das partes, mas não está fechado ainda. O GE, a Globo, né? O GE Globo trouxe aqui, ó. Santos deve pagar 3 milhões de euros, 19 milhões de reais, mais bônus ao Atlético por Rony. O atacante tem um acordo alinhado com o Peixe para um contrato de 3 anos. O Santos mantém cautela por conta do interesse do Corinthians, mas a contratação está encaminhada. É esperado que Rony se despeça hoje no Atlético e chegue em Santos até sexta-feira. Tá aí o Rony. E por fim, a própria Itatiaia também já confirmou: o Atlético encaminha a venda de Rony ao Santos. Tá dizendo aqui, ó, Atlético encaminhou a venda do atacante Rony ao Santos. A informação foi antecipada pela Rádio Fã e confirmada pela Itatiaia. O atleta foi à cidade do Galo nesta segunda-feira se despedir do elenco dos funcionários da comissão técnica. Ele embarcará para Santos nos próximos dias, realizará exames médicos e assinará contrato com o Peixe. Aí tava lá, a reportagem apurou que o Santos nunca descartou a contratação de Rony desde que iniciou as negociações em dezembro do ano passado, mas recuou após não se acertar financeiramente com o Clube Mineiro. Enfim, tá aí. Inicialmente o Atlético já havia pedido 4 milhões de euros, o Tanaka já havia trazido essas informações mais detalhadas, né? Então tá aí, gente. Rony acertado com o Santos. Agora, existe uma chance de reviravolta? Enquanto não está assinado, sempre existe até uma reviravolta do próprio Corinthians. Mas a informação é que o Corinthians deu uma recuada, até por conta da torcida também ter rejeitado muito. E aí eles deram uma recuada, o Santos, o Alexandre Matos, aproveitou para voltar à negociação, à mesa de negociação. Contratou, porque esses primeiros jogos também da temporada começa a assustar um pouco, aí o time tá naquela de, será que precisa? Aí, acho que a gente precisa, então vamos pagar o que eles querem, vamos atrás do jogador. Então, início de temporada é assim, tem que ter paciência, né? Porque os clubes muitas vezes esperam um pouco para ver se realmente tem a necessidade de uma contratação. Vocês estão ligados quando o Atlético estava negociando, vocês se lembram, quando o Atlético estava negociando com o Palmeiras, a vinda do Rony para cá, que o staff do Rony, que é impressionante, como orienta mal o jogador, né? Tudo é na base do leilão e tal. Eles fecharam com o Vasco. Cara, ele estava fechando com o Atlético, apalavrado com o Atlético, aí o staff do Rony, o agente do Rony, fechou com o Vasco. Meteu um leilão no negócio. Aí a Leila Pereira entrou, Galante lembrou maravilhosamente, não lembrava disso. Aí a Leila Pereira entrou e falou: não. Vai aqui que eu dei a palavra. E aí veio para cá. Ou seja, o Rony, quando veio para o Atlético, ele já não queria o staff dele que ele viesse para cá.
Eu não lembrava disso, cara, porque eles tinham fechado com o Vasco. Aí agora, o Corinthians procurou, eu confirmei posteriormente, com o agente do Rony, me disse, pode cravar, pode divulgar. O Rony está vendido ao Corinthians, porque eles haviam aceitado a proposta do Corinthians. O Santos voltou à carga, opa, outro leilão. Aí ele foi, fechou com o Santos. Aí eu falei agora há pouco com o Alexandre Matos, antes de entrar no ar, falei, posso cravar agora, afinal de contas? Não, espera um pouco. Falei, mas porra, se o cara que tá lá em Belém do Pará, tratando com o jogador, falou para não cravar, eu não sei mais para caminhar, não, vai jogar lá. O Elton deu a informação que já despediu dos hominhos, né? Ele já despediu dos hominhos, foi lá, despediu dos hominhos, falou, tô indo embora, etc e tal, foi um prazer e tal, não queria ter vindo para cá. Mas outro porém, em julho, quando ele entra com a ação, também ele tinha dado tchau pros amiguinhos. Quando ele entra com a ação, o Rony. Aquele dia ele despediu? Deu tchau também pra turma. Mas que é isso, Elton? É um fenômeno. Gente, com todo respeito aqui aos profissionais envolvidos, mas é impressionante como o agente do Rony orienta mal o jogador. Peraí, ué. Pedro do céu. Eu não lembrava disso também, não. Esse detalhe eu não lembrava, não. Quer dizer que quando ele moveu a ação, os jogadores meteram aquela extrajudicial. Sim. Ele não. Galinha. Orientado pelo agente dele, eu acho que é padrasto dele. Orientado pelo agente dele, quem quiser recortar, tá essa fala minha para mandar, porque tem a turma da imprensa que fica recortando para mandar para a turma, mandar para o dirigente do clube, para mandar para o assessor de comunicação, para mandar para o diretor de comunicação. Muito mandar trabalho, hein? Dá trabalho. Os caras vivem disso. Não. Então, se vocês quiserem recortar o que eu tempo. falei aqui, eu falei antes na rádio lá, o staff do Rony orienta mal pra cacete o Rony. Mas muito mal. Muito mal. E é sempre no leilão, 2 palavrinhas aqui, e etc e tal. Eu não lembrava dessa. Aí o Rony, todo mundo meteu uma extrajudicial com o Atlético, o Rony foi e meteu uma ação. Aí deu essa quizumba toda. Ou seja, tudo que começa mal, Pedrão. Termina mal, né? Termina HG? mal, né? Ele não queria ter vindo pra cá, que o staff dele queria meter no Vasco, a Leila deu a palavra e veio pra cá. Veio pra cá, não emplacou, e na hora de sair, faz o leilão com o Corinthians e com o Santos, mas opta, até agora, tá optando pelo Santos. Pedrão, mais uma vez, grande prazer te receber aqui. Digo mesmo, e é aquela coisa, você pode questionar muitas coisas no Rony, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, mas entrega dentro de campo, ele pelo menos se dedica, é um jogador dedicado, é um jogador voluntarioso, é um jogador esforçado. Porém, realmente isso depõe contra a carreira do jogador, depõe contra o ambiente. E aquela coisa, um jogador que entregou pouco no Atlético em números, e ainda tem essa saída, tem episódios como esse que o Eltinho colocou, esse episódio agora da saída, realmente complica muito a situação do jogador. Quando a gente fala de atacante, a primeira função dele, ou o primeiro elogio a ele, não pode ser simplesmente ele é voluntarioso. Ele tem que ser goleador, ele tem que ser incisivo, ele tem que criar oportunidades, ele tem que dar o penúltimo passe ou o último passe. Ele tem que fazer mais coisas, ele precisa se destacar de outra forma. Muitos comentam sempre quando vão falar do Rony, e o Pedro passou por isso aqui agora, de falar sobre, ele vibra... Você tá mandando recado para mim também que eu tô entendendo. Não tô não. Eu tô mandando recado para outras pessoas, e até direcionado a pessoas que trabalham dentro do Atlético, que também colocaram isso como um dos grandes destaques do Rony. Um torcedor falar isso, eu compreendo. Um gestor, não. Um gestor, a primeira coisa que ele tem que colocar sobre um ativo do clube é que ele está cumprindo as funções para aquilo que ele foi contratado. O Rony foi um investimento alto do Atlético. A janela do Atlético do ano passado, ela tem um alto investimento. Vou lembrar de 2 nomes só. Rony e Júnior Santos. Um ano depois desses caras chegarem, o Atlético está colocando eles no mercado novamente. Então foi um erro grave, um erro que não pode ser cometido. Novamente, o Atlético precisa usar muito bem o pouco dinheiro que lhe é direcionado para contratações. O Atlético não tem espaço para se queimar no mercado, e muito menos queimar dinheiro. E esse dinheiro a gente pode falar que ele foi queimado, incinerado. Eles não deram retorno algum para o Atlético. Muito pelo contrário. Prejuízo. Eu vejo prejuízo até de imagem. Prejuízo de imagem. O Rony foi o porta-bandeiras. Vamos lá, gente. Ele está no direito dele se ele não está recebendo. Acho que poderia ter sido feito de uma outra forma, sim.
Mas ele é o porta-bandeira de algo que deixou o Atlético desmoralizado no mercado. Explica bem isso aí, que eles vão achar que você está passando pano. Não. Desmoralizado no mercado. Deixou uma imagem ruim. Deixou. E se eu estou passando uma imagem de passador de pano, não, gente. Eu não estou passando pano, eu estou colocando pontos. Que o Breno mesmo levantou essa questão. O senhor Júnior Santos, 26 jogos com a camisa do Atlético, 2 gols, 2 assistências e o quê, Breno? Jogo 3. Um jogo festivo. E um jogo festivo. O Breno falou hoje na rádio, só que aqui estava dormindo e não pegou. Porque na rádio foi muito bem, falando na hora. Jogo festivo. Um jogo festivo. E isso queima o filme do Atlético. O Atlético foi avisado que o senhor Júnior Santos estava fazendo um jogo festivo? Não. O que o Atlético fez perante uma situação dessa? Não tomou partido na hora imediata. Então, assim, muito ruim esse movimento do Atlético. Muito provável que nos próximos dias o Izep tenha a sua saída confirmada do Galo, tá, gente? O Izep teve uma questão de indisciplina nos últimos dias, tá? Chegou atrasado em um treinamento. E a informação que eu tenho é caso de reincidência, ou seja, não é a primeira vez, foi dada a ele mais uma chance, que eu descobri foi a segunda, pode ser que tenha mais, mas que eu descobri foi a segunda, e como já foi, não foi a primeira, já teve a oportunidade, ele não abraçou ela, o Galo vai estar emprestando ou negociando o atleta, não sei. O que eu sei o Izep vai sair do Galo nos próximos dias, com destino ainda indefinido, pode pegar aí um clube pequeno de Série A, ou um clube de Série B, ou um mercado para fora, um campeonato português, né? Não sei mesmo. O que eu sei eu posso cravar aqui para vocês. Caso de reincidência, e por isso o Izep vai ter a sua transferência do Galo, tá? A princípio é por empréstimo, tá? Mas eu não vou cravar também, né? Mas é isso. Então, Izep, nas próximas horas, nos próximos dias, vamos dizer assim, vai ter a sua saída sacramentada do Galo por questões indisciplinares, beleza? Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal, quero agradecer aí a companhia de todos, muito obrigado, já peço o like também para dar aquela força pro canal. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, esse canal aqui é do Galão, 100% do Galão, tá? Traz notícia todos os dias aqui para vocês, então não perca tempo e venha fazer parte da massa aqui nesse canal. Se inscreva e ativa o sininho também, que é muito importante, toda vez que sai um vídeo vocês são avisados pelo YouTube, tá bom? Também deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo no espaço de comentário aí do canal, tá bom? A participação de vocês, querendo ou não, ela ajuda demais o canal a crescer. Então, fiquem à vontade que o canal aqui é de vocês, tá? A gente sempre tá olhando todos os comentários e respondendo a todos. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, a massa atleticana. Vou ficando por aqui para quem fica. Um forte abraço e até a próxima, massa. Valeu!